Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Vamos aos destaques de hoje. Acusado de matar mulher com tiro na cabeça em Imperatriz, vai a júri popular. O crime aconteceu em 2016. Carro em alta velocidade capota após cruzar ponte que liga Teresina a Timon. Operação Deportex, Capitania dos Portos simula situações reais de controle da área portuária. Avanços e desafios para a comunidade negra seguem em discussão em todo o estado. E ainda, conheça a história do caxiense que criou a bandeira nacional brasileira. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. Sentou hoje no banco dos réus o homem acusado de assassinar uma jovem em 2016 na cidade de Imperatriz. A vítima voltava para casa de moto quando foi atingida com um tiro na cabeça. O acusado chegou no júri acompanhado pelos agentes penitenciários. Jadeon Jeová responde pelo crime preso desde a época do assassinato de Nayara. Segundo o que foi apurado pela polícia, Jadeon Jeová era quem pilotava a motocicleta usada para seguir Nayara na noite do crime e que carregava na garupa uma adolescente que teria efetuado o disparo contra a vítima. Inclusive, o adolescente foi arrolado no processo como testemunha, mas não compareceu ao júri popular. Em relação ao adolescente, é preciso estabelecer que a lei ela traz um procedimento diferenciado. Então, nós não temos como julgar o adolescente aqui e isto fica em cargo da Vara da Infância e da Juventude. O Ministério Público reforça ainda que não há dúvidas do envolvimento de Jadeon no crime. Não há dúvidas de que foi um crime de feminicídio, como foi um crime premeditado. Segundo as provas dos autos. Já a defesa do acusado argumenta que o assassinato não tem características de feminicídio. Não se trata desse particular, né? A defesa usará de outros argumentos para que a gente consiga a absolução, não a absolução, mas que traga para um crime como devido foi. Parte da família de Nayara acompanha o júri popular. Há 3 anos, eles esperam por esse momento. A mãe da vítima, emocionada, reforça o pedido de justiça. É uma coisa assim que a gente sabe que ela não vai voltar, mas a gente só quer justiça. O que a gente quer pedir é justiça, que seja feita essa justiça. Porque já tem 3 anos que a minha filha morreu, mas dói do mesmo jeito. O crime aconteceu em setembro de 2016, no centro da cidade, quando Nayara, de 27 anos, voltava para casa de moto e foi atingida com um tiro na cabeça. 5 testemunhas de defesa e acusação devem ser ouvidas até o final do julgamento. Se o réu for condenado, deve pagar uma pena de até 30 anos de prisão. E olha, segue foragido o homem suspeito pelo estupro de uma idosa na região metropolitana de São Luís. A prisão preventiva do envolvido já foi pedida pelo Ministério Público. José Ribamar Souza tem 73 anos de idade e está foragido. É ele quem aparece nestas imagens. O crime de estupro a uma idosa foi registrado neste vídeo. A vítima tem 92 anos e sofre de Alzheimer. O homem que aparece nas imagens é o vizinho da vítima. Ele acompanhava ela sempre que a família precisava há mais ou menos uns 3 meses. A neta dela, que também é cuidadora, foi quem percebeu que sempre que ele se aproximava, a idosa ficava bastante agitada. Foi então que ela resolveu filmar. Assim que a denúncia foi feita, ele fugiu. O Ministério Público já reforçou o pedido de prisão preventiva dele. Além de ele ter empreendido fuga, nós entendemos que ele é uma pessoa que ele é perigosa. Porque se ele fez um ato sexual daquela natureza, com uma senhora de 92 anos, com Alzheimer, sem poder oferecer nenhum tipo de resistência, usando fraldas, ele pode vir praticar outros atos com outro idoso na mesma circunstância, ou com crianças, ou qualquer outro ser humano que esteja naquela situação. Eis a razão de que a gente tem que tirar essa pessoa de circulação. O caso aconteceu na zona rural do município de São Luís, no Maranhão. A Comissão de Direito do Idoso também acompanha o caso e diz que é necessário levar em conta todas as situações
que envolvem os 2 idosos na investigação. O que nós também temos que levar em consideração é, após essa verificação desse idoso que cometeu possivelmente esse crime, é saber se ele também é portador de alguma demência, que é considerada uma demência frontal e que tem os sintomas de hipersexualidade e agressividade, para que a gente possa entender melhor esse contexto. O Ministério Público solicitou exames para a idosa e acompanhamento da rede de proteção. Os casos de violência contra o idoso no Maranhão já chegam a quase 1.500 registros. E quando se fala em violência sexual, os casos são mais comuns do que parece. As denúncias desse tipo de crime é que não acontecem com tanta frequência. O que acontece muitas das vezes que esses crimes contra a pessoa idosa geralmente acontece dentro dos lares. E o estupro geralmente ele não é realizado na presença de ninguém. Então, eis a razão de se chegar ao conhecimento das autoridades, seja porque a vítima não quer denunciar, porque é um parente próximo, tá certo? Ou tem vergonha, tá certo? Ou é uma pessoa que não está em condições, né, mentais de dizer que sofreu uma violência como este caso aqui. Olha, esse é um assunto que a gente precisa realmente tirar da caixinha. É muito mais comum do que a gente pensa esse tipo de situação. A violência sexual praticada contra o idoso é caracterizada pela relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças sem o consentimento do idoso. Qualquer denúncia pode ser feita à delegacia especializada, à Defensoria Pública ou à Promotoria do Idoso. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. No município de Coroatá, um casal foi preso suspeito de praticar diversos assaltos desde a última sexta-feira. Com eles, 3 celulares roubados foram apreendidos e uma moto recuperada. Na delegacia, a dupla negou o crime. O motociclista morreu ontem à noite após realizar manobra irregular na BR-222, em Santa Luzia do Tide. Segundo a PRF, a vítima foi identificada como Josiel Costa, de 59 anos, e não tinha habilitação. Um carro com placa de Parnarama caiu hoje em uma ribanceira logo após cruzar uma ponte entre Teresina e Timon. Testemunhas afirmaram que o veículo levava 4 pessoas e estava em alta velocidade. Os ocupantes se evadiram do local. Agora a PM investiga se o carro era roubado. Daqui a pouco, avanços e desafios para a comunidade negra seguem em discussão em todo o estado. E ainda, a Capitania dos Portos realiza operação para simular situações reais de controle da área portuária. Já, já. Voltamos com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Começou hoje no Porto do Itaqui uma operação comandada pela Capitania dos Portos. A iniciativa é simular situações reais de controle de toda a área portuária. A operação da Marinha Brasileira na área portuária de São Luís teve início logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Por volta de 6 horas, os militares ocuparam o Porto do Itaqui em uma simulação de defesa do espaço. Tanto o navio que está lá no mar, quanto a tropa que está aqui em terra e os meios aéreos também possam ser empregados e bem próximos da realidade para que eles façam seus planejamentos rápidos no que nós chamamos de controle da ação em curso, para que ele possa agir rapidamente e se contrapor a qualquer ameaça. A segurança é reforçada logo no acesso ao Porto do Itaqui, com fuzileiros navais e a presença de um cão farejador para monitorar a entrada de pessoas e veículos no local. Os militares também ocupam as áreas consideradas mais sensíveis dentro do porto. Todos os acessos à área primária, que é onde nós temos as operações principais de cais e de descarregamento e carregamento dos navios, elas são ocupadas. Então, subestações elétricas, caixas d'água, centros de controle. É importante a realização desse exercício para o porto, que dá uma garantia da continuidade das operações sem transtorno e sem comprometer as atividades normais do porto. Ao todo, 150 militares participam da operação, que recebe o nome de Deportex. A operação aqui no Porto do Itaqui vai durar 2 dias. Teve início nesta terça-feira e segue até amanhã, quarta-feira, encerrando só por volta das 3 horas da tarde. Com uma ação aérea, simulando ali um desenrolar dessa crise, que leva a uma ação contundente de desembarque de tropa para ocupar algum ponto sensível. Um encontro na capital debateu os impactos do desastre do óleo no Nordeste. Ciro Mineiro tem mais detalhes.
Esse encontro debate sobre um problema que está afetando todo o litoral nordestino, que é o surgimento de manchas de óleo. As primeiras manchas aqui no estado apareceram no mês de setembro. Eu estou aqui ao lado de Flávia Moschel, que é bióloga e é também especialista em manguezais. Flávia, na verdade, a grande preocupação é que não se sabe até o momento de onde essas manchas estão vindo e qual as consequências que elas podem causar no nosso litoral, no litoral nordestino como um todo. Sim, de um modo geral, né, os problemas que isso leva são os problemas para a saúde, para a alimentação da população, para todas as espécies, né, para a economia e, enfim, não só para esse momento, como para um bom tempo, para a questão do turismo, ou seja, é uma situação realmente inusitada e a partir do momento que nós não sabemos de onde vem, fica também difícil a gente fazer uma gestão de como interromper esse processo e esse é um momento que a gente discute aqui, uma força-tarefa, o que a gente pode fazer, tanto os órgãos gestores, como a universidade, como os setores civis. Obrigado, Flávia, pelas informações. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Os avanços e desafios para a comunidade negra seguem em discussão em todo o estado. Hoje o encontro aqui na capital debateu a importância do Dia da Consciência Negra, comemorado em homenagem a um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares. O debate proposto pelo Conselho Estadual de Igualdade Racial reuniu representantes do Legislativo maranhense e de entidades que atuam na defesa da população negra. A decisão de revogação do feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, data do aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, foi o principal assunto discutido. É o momento de nós acelerarmos essa nossa consciência enegrecida. E o feriado, ele tem toda uma simbologia para nós. Por que não se pensou em outros feriados? Por que tem que ser justo aquele de uma parte da população que se sacrificou para que a gente tivesse essa nação que nós temos aqui? O feriado estadual do Dia da Consciência Negra foi derrubado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão no último dia 9 de outubro. A ação que pedia a suspensão foi ajuizada por entidades como a Federação do Comércio, Federação das Indústrias e Associação Comercial do Maranhão, sob a alegação de que o Estado não tem competência para estabelecer um novo feriado civil. Ao considerar a lei que instituiu o feriado do dia 20 de novembro como inconstitucional, o Tribunal de Justiça, no meu modo de ver, deixa de prestar uma homenagem merecida à formação dessa nacionalidade a partir da contribuição do povo negro. A proposta de escolha da data para se tornar feriado partiu do deputado estadual Zé Inácio, que foi aprovada e sancionada pelo governador Flávio Dino. Para o parlamentar, a decisão caracteriza uma forma de racismo, o institucional. Particularmente considero que seja um racismo institucional. Se apegar a filigranas jurídicas no sentido de buscar a inconstitucionalidade sob o argumento que nós estávamos legislando sobre matéria trabalhista, eu acho que é uma forma de não querer reconhecer a importância desta data para a população negra brasileira, para a população negra maranhense. Preste atenção nesse número, mais de 30 inquéritos contra crimes raciais já foram registrados este ano aqui na capital, a maioria por injúria. É como se fosse um tiro, entendeu? Só que um tiro verbal, é uma coisa que fica na tua cabeça, que tu fica pensando direto. Jefferson foi atingido no dia 17 de setembro deste ano. Foram poucas palavras, mas o suficiente para todo mundo que estava no local perceber. Ele estava sendo vítima de racismo. O racismo é crime no Brasil há 30 anos. A luta dos negros por respeito é muito mais antiga e permanece sendo atual. Em São Luís, a delegacia especializada em combate a crimes raciais instaurou 36 inquéritos neste ano, a maioria por injúria.
Ultrapassada essa parte de coleta de provas, a gente faz o interrogatório da pessoa responsável pelo crime, o autor, e finaliza encaminhando ao fórum para processamento e julgamento. Esta especialista ressalta que, além da punição dos agressores, as vítimas precisam ser acompanhadas. Para que ele possa viver em sociedade e levar a vida dele para frente. Mesmo que ele tenha sofrido com tudo isso, mas ele precisa tratar para seguir em frente. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco bandeirinhas voltam a colorir o Centro Histórico de São Luís. Dessa vez com a decoração de Natal. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Bandeira e você sabia que a bandeira foi criada por um maranhense da cidade de Caxias? Entenda na reportagem de Franciane Araújo. 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira Nacional e essa turminha aí se juntou a gente grande para conhecer mais ainda a vida do caxiense Raimundo Teixeira Mendes. Quando o Brasil se transformou em república, em 1889, o Brasil pegou o nome, importou o nome dos Estados Unidos e também a bandeira dos Estados Unidos pintada de verde e amarelo. Aí um caxiense, Raimundo Teixeira Mendes, se colocou contra essa espécie de subserviência. Então ele desenhou uma nova bandeira e aquela bandeira que a partir do dia 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da República. A Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, Asleama, realizou o ritual de hasteamento da bandeira nacional e uma extensa programação em alusão à data comemorativa. Fundada há 8 anos pelo saudoso professor Passinho, a Asleama tem como patrono Teixeira Mendes, criador da bandeira nacional, que está completando 130 anos. Falar de Teixeira Mendes é para a entidade, para a nossa Asleama, um momento de grande relevância. Essa data, na nossa entidade, ela é uma data magna. Luzes coloridas e bandeirinhas espalhadas pelo centro histórico mostram que o Natal já está chegando. O Hugo Viegas está no centro de São Luís e mostra as novidades desse ano na decoração. Boa noite, Hugo. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Olha só, a cidade já entrou nesse clima de Natal. Já são vários pontos da região central de São Luís que já receberam a tradicional iluminação, como o Complexo Deodoro, praças Pedro II e também Benedito Leite. Além da tradicional iluminação, esse ano tem também as bandeirinhas que fizeram o maior sucesso no período de São João. Voltaram aqui a esse ponto, por exemplo, da Rua Portugal, com o tema do Natal. E aí, claro, né, já apareceu muita gente para tirar foto, para fazer aqui aquele tradicional registro. Lembrando que a abertura oficial acontece no próximo dia 30. Cristiane. Obrigada, Hugo. Tá bonito, hein? As reportagens dessa edição você pode rever no portal E610. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.